buscando o conceito que melhor poderia definir questões sociais e que fosse inclusivo, né? Porque quando você fala esquerda, direita, extrema-direita, você está partindo a sociedade, né? E o nosso canal é sobre sociedade, viver em sociedade, o que é isso? O tempo todo a gente tenta entender, né? Então, eu estou sempre pensando, e hoje pensei isso, né? Então, eu retirei do vocabulário conceitos que dividem esquerda e direita. Também retirei o conceito de civilização, missão civilizatória, né? Utilizado para escravizar e dominar outros povos. Então, não dá. Encontrei, então, o conceito de social, que cabe aqui para a gente, né? E no espectro do conceito, encontrei sociabilidade, antissocial, sociopatia, entre outros. A partir de agora, vou procurar usar esse conceito de antissocial para a extrema-direita e social para a esquerda, resgatando o sentido de estarmos juntos nesse território chamado Brasil e que chamamos de sociedade brasileira. O que temos vivenciado é a desumanização das relações com a vida, relações antissociais pautadas na exclusão, na discriminação, na inferiorização e subalternização do outro, principalmente da classe trabalhadora. O que foge completamente do que entendemos por sociedade. E a política antissocial e agentes sociopatas têm investido em relações clientelistas, o toma lá da cá, usufruindo da miséria e da necessidade do brasileiro para cooptar pessoas e as usarem na escalada do poder. O clientelismo denota a prática de distribuir empregos, favores e outros benefícios aos seguidores em troca de apoio político. Richard Graham definiu o clientelismo como um conjunto de ações baseadas no princípio toma lá, dá cá, com a prática que permite a clientes e patrões aproveitarem o apoio de outros. E aí eu pergunto. E aí nós temos que perguntar às pessoas que nós conhecemos: qual é o seu limite para vender um voto? Na escola pública, laica, eu conheci jovens e adultos que falavam na cara: eu vendo esse meu voto e não vendo só para um não. E na aula de sociologia, em que volta e meia, uma das pautas era falar de ética. Complicado, né? Muito complicado. Eu sempre falava isso: qual é o limite para você dizer não? Porque em algum momento nós temos necessidades que não conseguimos dar conta. E aí buscamos, meu Deus, quem poderá me ajudar? Né? Não tem Chapolin aqui? Quem é que poderá me salvar? E aí surge o agente corruptor. E aí, gente, eu venho falando muito num princípio radical de defesa do país. Eu já me tornei repetitiva, tudo bem, tá? Então, a gente tem que entender aquilo que a gente está fazendo. Por que eu estou fazendo? Por que eu apoio? Outro dia, uma amiga minha, muito estimada, me falou: você acha que o governo do Lula está bom? Eu falei: olha, a resposta, ela nunca vai ser simples comigo, porque eu nunca vou dizer tá ótimo, tá bom, simplesmente. Por quê? Tá bom de um lado, tá faltando coisa do outro. Não vou falar que tá ruim, porque quando você, por exemplo, se eu fosse falar aqui de Arthur Lira, eu não poderia jamais dizer que tá ruim. Se formos falar de endividamento, porque o Lula já gastou milhões, aí eu vou ter que falar da dívida deixada ali pelo outro governo.
né? Como, por exemplo, se eu for falar de Cuba, Cuba virou uma ditadura, aí eu vou ter que falar do embargo, vou ter que falar da história de Cuba, de por que foi feita a Revolução Cubana, em 59. E aí eu chamo atenção para a questão da história. Eu tenho encontrado muitas pessoas que não querem saber da história, não se preocupam em saber da história e fazem avaliações rasas, superficiais. E seguindo essas avaliações e até do outro, acabam escolhendo pessoas antissociais, sociopatas, para governar o país, para administrar interesses de mais de 200 milhões de pessoas, de toda uma população brasileira. Eu encontrei um artigo que eu achei bacana. Eu falei, tá bom, eu vou me apoiar nesse artigo, porque fala muito do que eu estou pensando, né? O artigo é Sociopatia e Democracia competem no Brasil. Eu vou deixar na descrição depois para você ler com calma. Esse artigo foi publicado no Open Democracy, escrito por Julie Work e Jean Willis. Às vezes, o micro pode lançar uma luz muito reveladora sobre o macro. A pessoa de Jair Messias Bolsonaro, que se encaixa perfeitamente na definição de sociopata, nos diz muito sobre o sistema político sociopata que o lançou e que ele encarna. Leia-se extrema-direita, tá? Através do extermínio de espécies, povos, línguas, ecossistemas e culturas, a última manifestação do capitalismo, o neoliberalismo, levou o planeta à beira da extinção. De tão onipresente, o neoliberalismo é quase anônimo. Seus sintomas são bastante claros: sistemas políticos corruptos, colapsos financeiros, offshoring da riqueza, colapso dos sistemas de saúde e educação pública, crianças armadas matando seus pares, aquecimento global gerando catástrofes por toda parte, pandemias e muito mais. No entanto, esses sintomas são geralmente tratados isoladamente, como se não fizessem parte do mesmo sistema. Uma ressalva: essas coisas aqui acontecem também em todos os governos, mas há diferenças. Eu estava conversando isso outro dia com uma amiga. Embora seja uma forma monstruosa de engenharia social consciente, destinada à concentração, a concentrar riquezas e poder, o neoliberalismo tende a se apresentar como uma espécie de lei biológica, uniformemente distribuída, regida por um mercado que mira indivíduos reduzidos a consumidores. Ou seja, hoje, se você perceber bem, viramos mercadoria. A vida virou uma mercadoria, tá? Compra-se animais, enquanto os animais brasileiros são tratados como vira-latas. A pessoa nem percebe que ela está falando o quê? Aquele animal que vive passando fome, porque vira-lata é o quê? Buscando comida. Né? Cães maravilhosos, os nossos animais brasileiros são maravilhosos e são relegados porque não têm status. Né? Mas vamos continuar. E cujas escolhas democráticas são principalmente limitadas para a compra e venda competitiva. Aqueles que não conseguem entrar na competição são deixados para trás. Aqui. Olha só, gente. Olha aqui. Ó.
Vende-se uma preta muito moça com cria, sabendo lavar perfeitamente e bem desembaraçada para o serviço doméstico. É muito sadia e o motivo da venda é não querer servir mais a seus antigos senhores. Eu achei interessante, né? Tem outra aqui que é ama de leite, né? Ama de leite. Precisa-se alugar uma que tenha o leite novo e seja sadia. Prefere-se escravo, e se tiver todas as condições que se deseja, paga-se muito bem para tratar na rua Ipiranga. Você consegue pensar nisso? Consegue pensar nisso? Aí, a gente fazer associação é muito difícil, sabe? Muito difícil. Por isso é que eu entendo a incapacidade das pessoas, às vezes, a falta de tempo e tudo isso. Mas como se encontra um profissional que tenta fazer isso, procura ver. Para você entender por que quem é social, né? Quem segue o social, que defende o social, a sociabilidade, não compactua, não apoia pessoas, lideranças políticas sociopatas. Porque a gente não fala só de Bolsonaro, a gente está falando de uma parcela da população que tem uma visão de mundo excludente, discriminatória, né? Então, assim, se você não sabe a história, fica difícil você, às vezes, você perceber a magnitude, sabe, do que a gente está vivendo agora. Escolher, e eu falo isso, eu vou falar daqui para frente muito, porque nós estamos em outubro nas eleições municipais. Pessoas vão ser escolhidas para entrarem na estrutura do governo municipal para pensar a vida de toda a população, né? E a gente não pode continuar tendo esse retrocesso humanitário, né? A desumanização na política. Então, aqui, pegou aqui, né? Você viu? Então, as mulheres negras, eles só não tiravam a pele, pelo menos não tem registro, tá? Na história, na arqueologia, não se tem registro. Agora, do resto, se usava tudo, tá? A pessoa negra era uma mercadoria, era posta como herança, era objeto de status, você ter um escravo, todos tinham escravo, até ex-escravo, que era liberto também tinha escravo. Quase 400 anos assim, né? A pessoa negra utilizada como brinquedo, como objeto sexual, reprodutor de escravo. Tínhamos fazendas de escravo. Mas as pessoas não querem saber da história, né? Bom, aí você vê aqui, né? Então, isso aqui é século XIX, século XIX. E aí, chega-se no século XX, 1988, Constituição Federal, que inclui toda a população, seja ela que cor, seja ela com que orientação, né? Inclui todos, inclui todas as manifestações. Então, vamos seguir essa Constituição que deu, né, garantiu a cidadania para todas as pessoas que estavam aqui, né, no papel. Aí você vem aqui, ó. Aí... Tô vendo uma barata aqui, porra. Você viu?
isso aqui é só reserva indígena. Tá faltando quilombolas, é outra brincadeira. Eu fui num quilombola em Eldorado Paulista. Olha, o afrodescendente mais leve lá pesava 7 arrobas. Não fazem nada. Eu acho que nem para procriadores serve mais. Mais de R$1 bilhão por ano gastado com eles. Aí teve 250 filhos na senzala, né? E esses escravos, que era filho do meu avô, serviu para trabalhar nessas lavouras de café. Ela era cativeiro, mas ela que era mesmo verdadeira escrava. Que veio vendida por veio, comprada, vendida aí aqui no Brasil, tá pequeno, né? Tinha os mercadores de escravos, mas os portugueses traziam de lá para cá, entendeu? Vendia aí. Ainda fazia isso, escondia. O que tinha a perna aqui, essa perna mais fina, valia mais. Que tinha o pé chato, igual o meu pé assim, pé de prancha, valia menos. E gastava mais. E Bolsonaro falou, e não serve mais para nada, nem para procriar. Pois é, talvez se ele tivesse conhecido a história de Roque José Florencio, ele ia ver se, nossa, mas já procriou muito, né? Já colocou muito escravo no mundo. Roque José Florencio, escravo de um proprietário de terras nos arredores de São Carlos, no interior de São Paulo. Teria nascido na primeira metade do século XIX e morrido de acordo com sua certidão de óbito em 1958. Declarado escravo reprodutor por seu porte físico, visto como ideal para gerar crianças adequadas aos trabalhos forçados, seria pai de 200 crianças e antecessor direto de 30% da população do vilarejo rural de Santa Eudóxia. A história é relatada por uma de suas netas, Maria Madalena Florencio Florentino. Florencio, cujas mãos longas e finas lhe renderam a alcunha de Pata Seca, foi comprado pelo latifundiário Francisco da Cunha Bueno em uma feira na então vila de Sorocaba. Com 2,18 metros de altura, Florencio foi designado escravo reprodutor e era obrigado a visitar a senzala regularmente para ter relações com as mulheres. O senhor vai rejeitar todos os pedidos de demarcação? O senhor disse que tem vários. Não vou, olha, decisão minha. Não sendo obrigado, não tem mais reserva de indígena do Brasil. Muito pelo contrário. Vamos rever as que foram demarcadas com laudos, com muita suspeição de fraude no passado. Mas esse é meio também escurinho, né, seu? Esse é crime, falar escurinho, né? Não. Eu não entraria num avião pilotado por um cotista e nem aceitaria ser operado por um médico cotista. Seu Lula, amizade com bandido. Eu conheço o Rio de Janeiro. O senhor esteve atualmente no Complexo do Salgueiro. Não tinha nenhum policial ao seu lado, só traficante. Tanto é verdade a sua afinidade com traficantes, com bandidos, que nos presídios do Brasil, cada 5 votos, o senhor tem de 4 votos. Se seu filho se apaixonasse por uma negra, o que você faria? Ô, Preta, eu não vou discutir promiscuidade com quem quer que seja. Eu corro esse risco que meus filhos foram muito bem educados e não viveram em ambiente como, lamentavelmente, é o teu. O que eu quero mostrar para vocês com isso, né? O tipo de... as pessoas rindo, Bolsonaro, um líder, aí, candidato, né, a presidente da República, e tendo esse olhar, né, sobre a pessoa negra. Bom, então a gente percebe o nível de pessoas. Será? Eu fico pensando assim na pessoa que apoia Jair Bolsonaro, né, que faz questão de segui-lo, de ajudar que ele alcance o poder, se mantenha no poder, né? Eu fico pensando assim, como é que essas pessoas, elas acham isso natural?
chamar o outro de arroba, falar com uma cantora com a Preta Gil de promiscuidade, né? Como se a conversa com ela fosse já uma relação promíscua. Que o ambiente que ela vive é promíscuo. Então, gente, nós estamos vivendo aí as relações sociais estão piores, porque ele saiu, o resto das pessoas ficaram, né? Mas eu vou continuar aqui com um texto de Jean Willis e Julie Wark. Embora seja uma forma monstruosa de engenharia social consciente, destinada a concentrar riqueza e poder, o neoliberalismo tende a se apresentar como uma espécie de lei biológica uniformemente distribuída e regida por um mercado. Vamos continuar aqui. Quando esse sistema sociopático se reflete em uma pessoa que comete ou incentiva esses crimes, sua malignidade para todos os seres vivos fica escancarada. Bolsonaro é um sociopata? Tomemos uma das mais recentes demonstrações de Bolsonaro sobre isso. Após semanas de fortes chuvas no estado da Bahia, a barragem de Igua, no rio Verruga, perto da cidade de Vitória da Conquista, desmoronou em 25 de dezembro. Uma segunda barragem, principal fonte de água potável de Jussiapi, 100 quilômetros ao norte, rompeu-se no dia seguinte. Como resultado das fortes chuvas e inundações, 24 pessoas morreram, cerca de 630 mil foram atingidas, 54 mil foram desalojadas e milhares foram evacuadas de pelo menos 72 cidades em situação de emergência, muitas delas sem eletricidade. Em dezembro, Salvador teve 6 vezes mais chuvas que o normal. Alguns especialistas dizem que o governador Rui Costa descreve como o maior desastre natural da história da Bahia não foi causado pelas mudanças climáticas, mas sim pelos efeitos combinados das mudanças de temperatura nos oceanos Atlântico e Pacífico e da faixa de nebulosidade conhecida como Zona de Convergência do Atlântico Sul, fenômeno típico dessa época do ano. No entanto, seria razoável supor que a atual natureza extrema desses efeitos usuais possa estar relacionada às políticas literalmente assassinas do governo Bolsonaro, que foi denunciado pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil perante o Tribunal Penal Internacional por crimes de genocídio e ecocídio. As florestas tropicais geram seus próprios sistemas climáticos, incluindo chuvas, fato que não é cientificamente contestado. Dessa forma, a destruição em massa desse ecossistema alteraria drasticamente os padrões climáticos em todo o hemisfério sul e aceleraria os danos climáticos de maneiras difíceis de prever, uma vez que se trata de uma reação em cadeia com consequências globais. Com sua política de destruição, o governo Bolsonaro é um perigo nacional e internacional. O desmatamento não tem relação com o crescimento econômico, é apenas crime organizado. Desde que assumiu a presidência em janeiro de 2019, Bolsonaro supervisionou a destruição de pelo menos 16 mil quilômetros quadrados de floresta tropical brasileira, um dos ecossistemas mais importantes do planeta. Para o governo, essa devastação significa crescimento econômico. Mas, como o Beto Veríssimo, do Amazon, descreve, o desmatamento não tem relação com o crescimento econômico, é apenas crime organizado. Não é por acaso que Ricardo Salles, ex-ministro do Meio Ambiente de Bolsonaro, teve que renunciar após ser acusado de obstruir investigação policial sobre extração ilegal de madeira na floresta amazônica e facilitar a exportação de madeira extraída ilegalmente. As pessoas não conseguem ouvir, ler e verificar que esses fatos ocorreram, sabe?
É uma coisa estranha, não é? Mas isso só aconteceu depois de 2 anos permitindo desmatamentos, queimadas e invasões de áreas indígenas, além de bloquear a cobrança de multas, perseguir fiscais e seguir deliberadamente um caminho de devastação ambiental. Lembra aquele delegado que foi demitido porque cumpriu o dever? E aquele outro diretor do INPE, que foi demitido porque ele falou do crescimento do desmatamento? Será que isso não sensibiliza as pessoas? Porque você pode gostar de alguém, você pode gostar de uma liderança política, mas gostar criticamente. Essa liderança, ela está servindo a toda a população? Ela está cumprindo o seu dever constitucional de garantir o bem-estar de todos? Sabe? Enquanto isso, Bolsonaro literalmente não deu bola para preocupações ambientais com mais uma de suas sugestões insanas. Abre aspas. É só você fazer cocô dia sim, dia não, que melhora bastante a nossa vida. Fecha aspas. É só você deixar de comer menos um pouquinho, tá? Quando se fala para poluição ambiental, só você fazer cocô dia sim, dia não, que melhora bastante a nossa vida também, tá certo? Perguntas sobre a Covid-19, só uma gripezinha, disse no início da pandemia, vacinação e as mais de 620 mil mortes até agora, já estão mais de 700, incluindo o número desproporcional de indígenas, entediam Bolsonaro, que não aguenta mais as frescuras e mimimi a respeito. Palavras dele. Eu estou com Covid. Mais de 300 mortes. Quantas mortes o senhor acha que cara, quem fala de eu não sou governo, tá vendo? Presidente, mais uma coisa. Tem que deixar de ser um país de maricas. Se você virar virar um jacaré, é problema de você, pô. Chefe, o Brasil tá quebrado, chefe. Eu não consigo fazer nada. Esse vírus potencializado pela mídia que nós temos, essa mídia sem caráter que nós temos. Afinal de contas, não está nada comprovado cientificamente com essa vacina ainda. Quando eu falei remédio lá atrás, levei pancada. Bateu em mim, então não queria mais. E a vacina entrou na pilha da vacina, né? O cara que entra na pilha da vacina, só a vacina é um idiota útil. Que nós devemos ter várias opções. Tem idiota que a gente vê nas mídias sociais, na imprensa, né? Vai comprar vacina, só for aqui na casa da tua mãe. Nós temos que enfrentar os nossos problemas. Chega de frescura, de mimimi. Vamos ficar chorando até quando? Temos que enfrentar os problemas. Respeitar, obviamente, os mais idosos, aqueles que têm doenças, comorbidades. Mas onde vai parar o Brasil se nós pararmos? O agro realmente não parou. Tem uns idiotas aí, né? O fica em casa. Tem alguns idiotas até hoje ficam em casa. Se o campo tivesse ficado em casa, esse cara tinha morrido de fome. Esse idiota tinha morrido de fome. E nós? Com certeza. E daí ficam reclamando de tudo. Eu não considero, não. Eu estou vacinado, entre aspas. Muita gente todos que contraíram o vírus estão vacinados. Até de forma mais eficaz que a própria vacina. Porque você pegou o vírus para valer. Então, quem contrai o vírus, não se discute, esse está imunizado. O que existe no Brasil? Eu vejo, acompanho mídias sociais, né? O pessoal mostra para mim, muita gente, né, de esquerda em especial, querendo a minha morte. Se quer a minha morte, por que fica querendo exigir que eu tome vacina? Deixa eu morrer, o problema é meu. Estamos trabalhando agora com a Anvisa, que quer fechar o espaço aéreo. De novo, porra! De novo vai começar esse negócio? O Omicron, vai ter um montão de vírus pela frente, um montão de variantes pela frente, talvez, peça a Deus seja errado, mas temos que enfrentar. Temos aqui o Braga Neto, à direita de vocês, ministro da Defesa. Ninguém vai ganhar guerra dentro da trincheira. Ninguém vai superar os problemas do Brasil dentro de casa. Chega do fica em casa, a economia a gente vê depois. A gente pergunta, por que o passaporte vacinal? Que essa
coleira querem botar no povo brasileiro? Cadê a nossa liberdade? Eu prefiro morrer do que perder a minha liberdade. É uma vacina nova. Tá? Não está havendo morte de crianças que justifique algo emergencial. E você vai vacinar teu filho contra algo que o jovem, por si só, uma vez pegando o vírus, a possibilidade dele morrer é quase zero? O que está por trás disso? Qual é o interesse da Anvisa por trás disso aí? Qual é o interesse daquelas pessoas taradas por vacina? É pela sua vida? Nem sequer o incomoda que sua não política tenha levado o Congresso a recomendar que Bolsonaro fosse indiciado por crimes contra a humanidade. Assim, Bolsonaro não é apenas um presidente desajeitado, mas um sociopata sem cura, como disse o compositor Zeca Baleiro. Foi nesse contexto que o sociopata saiu de férias, enquanto ocorria uma catástrofe não natural, pela qual ele é o grande responsável, em uma área onde tem poucos votos e uma taxa de rejeição alta. Assim, enquanto o estado da Bahia se afogava, ele foi pescar em Santa Catarina e postou fotos nas redes sociais enquanto atacava a vacinação contra a Covid-19 de crianças, inclusive usando sua filha de 11 anos, que não será vacinada, e não foi. Né? Então, tem uma acusação aqui em 2024 de que ele forjou o cartão de vacinação para entrar nos Estados Unidos. Manobras obscuras e fake news diante das eleições. Em 2018, ano das eleições presidenciais que o levaram ao poder, o volume de fake news quadruplicou. A agência Lupa, dedicada à verificação de fatos, chegou a receber 56 mil ameaças de morte por mês. Jean Willis, um dos autores desse artigo, foi uma das vítimas da campanha de ódio e ameaças de morte que o levaram ao exílio. Agora, diante das eleições de outubro de 2022, pessoas como Steve Bannon e executivos do Vale do Silício estudam como podem usar a desinformação para destruir a vida de críticos indesejados. Bolsonaro elevou a aposta ao tentar limitar a remoção de conteúdo das redes sociais para proteger, segundo ele, a liberdade de expressão de seus apoiadores. Apesar do Congresso e o Supremo Tribunal estarem investigando Bolsonaro e seus filhos por administrar uma rede de notícias falsas, o presidente assinou o decreto em 6 de setembro, pouco antes de seus atos de 7 de setembro em Brasília e São Paulo, uma tentativa de despertar sua base. Não que ele se importe com o que o Congresso, STF e a Constituição têm a dizer. Como está mais preocupado por estar muito atrás do ex-presidente Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, nas pesquisas, ele vem usando sua energia para atacar o ministro Alexandre de Moraes, que está presidindo uma investigação sobre fake news. Aliás, vocês podem ver nesse canal uma série que eu fiz sobre a reunião com os ministros, que as pessoas não entenderam o que eu falei. Essa reunião não foi uma reunião de golpe, foi uma reunião para cooptar outros ministros que não estavam participando da organização do golpe. Então, eu não trago sempre aqui, eu procuro esclarecimento, para eu entender e você também. Então, também ele teve isso, a reunião com os ministros, a reunião com os embaixadores, né? E sempre usando o quê? Usando mentiras. As pessoas não conseguem ver isso? Não conseguem? Não que ele se importe, já falei. Além de atacar o ministro do STF, Bolsonaro também aposta muitas fichas no poder de sua fábrica de fake news, o chamado Gabinete do Ódio, um time de estratégia digital que opera a partir de uma sala do Palácio Presidencial, que trabalha com blogueiros e youtubers bolsonaristas e perfis nas redes sociais, incluindo Bolsonaro, seus filhos e simpatizantes,
Como descreve Patrícia Campos Melo, autora de A Máquina do Ódio, notas de uma repórter sobre fake news e violência digital. Estou acabando. Sua jogada visa encorajar os membros das Forças Armadas, bem como as milícias privadas, a repetir a tentativa de golpe de Trump de 6 de janeiro de 2021. Com suas milícias digitais já em ação e inundando as redes sociais com desinformação e fake news, Bolsonaro efetuou um golpe populista ao fazer com que sua base parlamentar, as bancadas da bala, do boi, da Bíblia, a famosa bancada BBB, aprovasse medidas para aumentar os salários dos militares e policiais federais. Sua jogada augura um plano para encorajar os membros das Forças Armadas, onde o fascismo está profundamente enraizado, bem como as milícias privadas, a repetir de forma mais violenta a tentativa de Donald Trump de 6 de janeiro de 2021, ou seja, levar a cabo um golpe de extrema-direita. Assim, ele espera forçar a população brasileira a se submeter a seu despotismo. Com ameaças de expurgos e assassinatos de dissidentes, que já são práticas de suas milícias, Bolsonaro parece pensar que pode impor não só a seus compatriotas, mas também ao resto do mundo, especialmente mostrando a outros tiranos que tais coisas são possíveis, sua negação sobre as mudanças climáticas, sua devastação da Amazônia, seu extermínio de povos indígenas, em benefício de pecuaristas, sojicultores e garimpeiros, suas políticas neoliberais de precarização de emprego, suas mentiras e sua constante sabotagem das políticas públicas da saúde, especialmente na pandemia. Enfim, suas múltiplas formas de sacrificar os pobres nos suculentos altares dos ricos. A alternativa que pode ser trazida pelas eleições de 2022 é um governo presidido por Lula, que já empreendeu uma das tarefas pré-eleitorais mais urgentes: unir um enorme país dividido pelo ódio e mentiras da extrema-direita para obter vantagens eleitorais. Eu diria, mentiras da parte antissocial, né? Lula está provando, mais uma vez, que é um hábil negociador com simpatias claramente declaradas. Em recente visita a Paris, onde recebeu o prêmio Coragem Política da Revue Politique Internationale, o ex-presidente falou de seu amor pelo povo brasileiro, pontuando que o Brasil é democrata, generoso, trabalhador, e não é a ignorância que está governando o Brasil. Ele também defendeu seu projeto de tornar o Brasil uma potência regional que trabalha para o bem do planeta, em especial através da proteção da Amazônia, uma posição oposta à de Bolsonaro, para quem o desmatamento da Amazônia é algo cultural que nunca vai acabar. Se Bolsonaro se tornou pária em todo o mundo, Lula conta com seu prestígio internacional para conquistar votos em outubro. Porém, Lula está no governo agora, no dia 26 de abril de 2024, e o que ele está enfrentando? Um Congresso antissocial. E quem botou essas pessoas no Congresso? Quem botou Érica Hilton, botou também, por exemplo, Sóstenes Cavalcante, né? E qual foi o critério de escolha? Mas eu vou aqui, vou quebrar aqui um pouquinho, eu vou deixar na descrição para vocês lerem com calma, né? Lula deverá restaurar, já no finalzinho do texto, Lula deverá restaurar a democracia se vencer as eleições, uma tarefa que compreende colocar o Brasil na vanguarda de um novo tipo de globalização baseada em relações internacionais que respeite a soberania dos povos, erradique a fome e a pobreza em todo o mundo, proteja os direitos humanos, garanta a igualdade de gênero, combata a desinformação, evite a guerra e a violência e trabalhe para restaurar a saúde do planeta. Bolsonaro, sociopata, quer exatamente o oposto. E o sistema que ele encarna mostra que a eleição presidencial de outubro afeta todos nós. Bolsonaro saiu. Porém, os outros antissociais ficaram.
e estão buscando a reeleição. Então, qual é o limite, né? Aí vamos voltar aqui, né? Qual é o limite para você pensar a sociedade como um todo, para você escolher pessoas sociais, seres sociais e não antissociais, para governarmos a todos, né? Qual é o limite? Desemprego prolongado e contas a pagar, problemas de saúde, necessidade de investimento e negócio, necessidade de recursos para cuidar dos animais e outros, né? O político, agente corruptor, identifica a necessidade e estabelece uma relação clientelista, onde, em troca de votos e apoio, atende às necessidades do agente corrompido. E é esse agente corrompido, é essa necessidade, é essa miséria que está aí, realmente. A maioria do povo está com dificuldade financeira, está com dificuldade de resolver suas coisas. Mas até que ponto você está disposto a pagar um alto preço por essa relação clientelista, por você receber apoio de uma pessoa antissocial, de um sociopata, e que vai impactar não só você ali adiante, mas toda a população. Então, gente, tem que pensar muito. Sabe? O que é ser cidadão? O que é cidadania? Será que vale a vida de toda uma população? Você ser corresponsável por uma política do caos, uma política de exclusão, de discriminação, de ódio? Será que vale? Então, eu vou parar aqui, porque tem muito mais coisa para a gente falar, tem muito mais coisas para a gente mostrar, mas eu vou fazer gravado, porque eu posso fazer editado, posso fazer melhor, mas eu queria aqui, né, me fazer colocar, e trouxe esse artigo do Jean Willis e da Julie para me ajudar aqui, para me manter numa linha, né, de entendimento. Mas eu fecho aqui falando a importância de você saber que hoje, o resultado de hoje, ele vem numa linha, é um processo histórico. Quando você fala em racismo, quando você fala em movimentos sociais, né? Eu estava vendo alguns projetos de lei, encontrei uma, altera o artigo, é da deputada federal Carla Dixon, 2022. Altera o artigo 7º, inciso 3 da Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006, sobre o conceito de violência sexual. E aí ela bota aqui, artigo 1º, artigo 7º, inciso 3º da Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006, passa a ler a seguinte redação. Artigo 7º, são formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras. Inciso 3, a violência sexual é entendida como qualquer conduta que a constranja a presenciar, a manter ou participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força, que a induza a comercializar ou a utilizar de qualquer modo a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer método contraceptivo ou que a force ao matrimônio, ao aborto ou à prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação. Até aí é um bom projeto? Né? Porque dá maior garantia à mulher. Só que não. Por quê? E aí vem a justificação. Veja,
Para a devida e correta implementação de política de proteção aos direitos humanos, inclusive os da mulher, da criança e do nasciturno, prevalece ao máximo, uma vez verificado na prática o equívoco de redação de algum dispositivo legal do qual decorra ou possa decorrer a violação do direito à vida ou outro direito humano, impõe-se ao legislador imediatamente constatar a origem do vício e corrigi-lo conforme a Constituição Federal, ok? E aí, ela vai trazer como justificativo o exemplo, ela dá como exemplo a tragédia de uma menina de 11 anos que foi estuprada e engravidou. E aí, Damares Alves foi uma das que defendeu que esta criança tivesse o bebê, mas que, juridicamente, essa gravidez foi interrompida. Aqui não se trata de defender aborto, de defender a vida, de nada. Bom, defender a vida de uma criança que foi estuprada, uma criança de 11 anos, que nem sabia o que era ser mãe, sabe o que é ser filha aos 11 anos, não é? E aí foi feito o aborto. Mas aí ela coloca que o exemplo como que tinha que se manter a gravidez dessa criança de 11 anos. Então, gente, quando você vai buscar apoio de um parlamentar, veja se esse parlamentar ele está seguindo a Constituição, se ele sabe a história, se ele tem coerência em relação a outros seres humanos. Olha, eu também sou comunista, Augusto. Se ser comunista é viver com o outro em comunhão, né? em compartilhamento das oportunidades, do bem comum, né? do querer o bem comum, somos comunistas, né? Com Deus ou sem Deus, não importa. Importa viver numa sociedade em que se respeite, né, mutuamente, todos nós, não é verdade? La exigencia a todo joven comunista es ser esencialmente humano y ser tan humano que se acerquen a lo mejor del humano, que se purifique lo mejor del hombre a través del trabajo, del estudio, del ejercicio de la solidaridad continuada con el pueblo y con todos los pueblos del mundo, que se desarrolle al máximo la sensibilidad para sentirse angustiado cuando se asesina un hombre en otro rincón del mundo y para sentirse entusiasmado cuando en algún rincón del mundo se alza una nueva bandera de libertad. Então, eu não gosto, a gente acaba usando esses termos, né, direita, esquerda e tal, até de uma forma didática, mas aos pouquinhos a gente tem que tirar, igual o termo bolsonarista, não gosto, né? É extrema-direita, mas aí eu também tirei o extrema-direita, é o antissocial, é a pessoa que não pensa no outro, não pensa na vivência social, não é? Não pensa. Olha, o que a gente tem? Pois é, a gente pensa junto, né? As dúvidas, eu busco pessoas que queiram viver realmente em sociedade. Então, o que a gente está percebendo é o seguinte, essas pessoas, essas lideranças sociopatas, tá? Igual a extrema-direita, igual você botou aqui, igual a extrema-direita, essas pessoas, elas estão igual uma teia de aranha, que eu não gosto nem de comparar essas pessoas com bicho, porque é uma ofensa,
mas elas estão se entranhando, tá? Lá nas regiões, nos municípios, nas prefeituras, entende? Elegendo vereadores, prefeitos, e cada vez eles estão avançando cada vez mais, e com dinheiro, com recurso, né? E as pessoas sociais nem sempre têm, a maioria não tem. Então, a gente já perde aí no poder econômico, né? Já perde nessa eficácia que essas pessoas têm. As pessoas que não conhecem a história, né? Fazem avaliações muito ralas e que comprometem toda uma sociedade, né? Quando vai colocar o seu voto, acaba escolhendo pessoas que vão impactar a vida não só delas, elas também vão ser impactadas, e toda a população, não é? Então, eu falei assim, olha, o foco tem que estar no cidadão, não são nesses sociopatas, é no cidadão que vai colocar esses sociopatas no poder. E aí, fazer o quê depois, né? Os discursos, é só você escutar, é só você ver as notícias e buscar, claro, notícias concretas, fatos, né? Como é que pode as pessoas não se sensibilizarem e não lutarem? Porque a questão aqui não é o gostar. Eu vou até finalizando, tá? Eu vou ter que finalizar. A questão não é o gostar. Eu sempre falo, você não gosta de pessoas por isso ou por aquilo, é o seu direito, eu não discuto direitos. Olha só. Tem o livro História Oculta do Sionismo. Eu vou procurar e vou colocar na descrição, tá, Augusto? Que mostra as piores atrocidades que eles fazem desde as mais de 100 anos na história. Pois é. Né? Eu acho que já começou errado lá em 1948, quando os Estados Unidos fez ali a criação do Estado de Israel, desconsiderando a história palestina. Já começou ali o erro. E continua. E as pessoas alucinadas ali defendendo. Enfim, você não gostar, você não querer fazer amizade, não gostar de uma pessoa por religião, por orientação sexual, tudo você pode dentro da sua casa. O que você não pode, por dever constitucional, você não pode, é você querer colocar no poder pessoas como você para tornar lei a sua visão excludente. Esse é o ponto. Entende? Você quer ser racista? Tudo bem. Você quer ser homofóbico? Tudo bem. Você não gosta de ninguém fora do catolicismo ou do protestantismo, né? Os evangélicos? Tudo bem. Dentro da sua casa. Agora, o que você não pode, você está fazendo, né? O que a gente vê parte da população fazendo, é querer tornar lei esta visão, desconsiderando a existência da diversidade que nos caracteriza. Por isso que o meu canal se chama Diversidade, Realidade Social, né? A diversidade religiosa, a diversidade étnica, a diversidade sexual e de gênero é uma realidade que o tempo todo a pessoa nega. Esse é o trabalho que eu acho que todas as pessoas, né, os profissionais, eu sou socióloga, todos os profissionais, jornalistas, historiadores, aliás, todas as pessoas que são seres sociais, que querem preservar a sociedade no entendimento de inclusão, eu acho que elas têm que focar no cidadão, sabe?
Porque quando você fala em comunismo, socialismo, quando você fala em esquerda, quando você fala em uma política social, você está incluindo todos, até essas pessoas sociopatas. Mas o contrário não existe. Você viu ali, vou falar só, porque isso vem bem antes, de 2019 até 2022, o que você viu? Metade da população, né, sendo alvo de exclusão social, de isolamento social, de morte social, de morte física, né? De religiões evangélicas acharem que pode mudar a vida das pessoas. Que loucura! Uma loucura isso. Então, nós temos que lutar, né, para que as pessoas se conscientizem de que a liberdade delas acaba onde começa a liberdade do outro. O direito de todas as pessoas acabam quando começa o direito do outro. O exemplo que eu dou é a maioria das pessoas que eu conheço, a maioria, quando fala de Bolsonaro e de toda essa parcela da população que está ali no poder, eu defendo o Bolsonaro, eu apoio o Bolsonaro, voto no Bolsonaro porque ele defende a família. E eu falo o seguinte: se você quer uma sociedade respeitosa, serena, que tenha relações sociais positivas, harmoniosas, queira uma liderança que defenda a família em toda a sua tipologia, a família heterossexual, a família homoafetiva, a família de amigos, porque entenda que o conceito de família se ampliou. Não existe mais somente como eu, né? Tenho o meu modelo de família é heterossexual, mas eu tenho amigos que são casais homoafetivos e que têm filhos e que são a família digna, amorosa, né? Um abraço, Augusto. Obrigada pela tua contribuição, foi muito importante, tá? Seja bem-vindo. Um grande abraço. E eu também aproveito aqui, vou me despedindo com o Augusto e vou saindo até o nosso próximo encontro. Um grande abraço a todos e vamos lutar pela sociedade inclusiva, tá bom? Onde caibam todos, porque nós precisamos de cada um todos os dias da nossa vida. Não somos seres isolados, somos seres sociais. Um abraço, gente. Presidente Lula, querido amigo, grande líder desse país, a minha querida primeira-dama, Janja, pessoa encantadora, quanto mais a gente conhece, mais admira, meus queridos ministros e amigos, nós estamos na frente de um dos melhores governos e melhores equipes que esse país já teve. São pessoas brilhantes, cada uma no seu devido lugar, merecem nosso respeito. Em 2014, o que nós tínhamos em 2014? O Guilherme e eu, que éramos os dirigentes, o Francisco, Luciano Vilela, que já aposentou, mas continua nos ajudando, nós tínhamos um sonho, nós tínhamos um conjunto de informações que chamava-se um business plan. Nem um PowerPoint propriamente nós tínhamos.
E nós tínhamos que fazer isto que nós estamos inaugurando hoje, a partir daquele dia. Com a ajuda do Banco Itaú BBA, homenageando o Cristiano Guimarães, que não pôde estar presente aqui, porque está numa viagem à Arábia Saudita, ele nos apresentou o Luiz Francisco Novelli Viana e a sua equipe da TMG, um Private Equity. E ele acreditou nesse projeto e nesse sonho. E nós fizemos um aumento de capital, naquela época, de 154 milhões de reais, presidente. Naquela época, 154 milhões de reais valia 70 milhões de dólares. Seria 360 milhões de reais hoje. Ele entrou com metade desse dinheiro num projeto que era virtual e verbal, mas confiando na nossa dedicação, na nossa competência e na nosso entusiasmo para fazer alguma coisa por esse país, de fato, construir uma base de indústria de biotecnologia no país. E ele entrou correndo todos os riscos, todos, porque hoje a empresa está pronta, mas há 10 anos atrás, nem esse terreno nós tínhamos, presidente. Antes de falar isso, presidente, eu vou citar uma frase do ex-presidente do Uruguai, o Zé Mujica, que o Fernando levou ele lá em casa no dia 21 de abril de 2016, que ele foi o orador oficial do 21 de abril. Eu fiquei conversando com ele na varanda e ele virou para mim e falou assim: essa frase, presidente, ela devia ser feita para o senhor. Se me permitir aqui, eu vou explicar por quê. Triunfar na vida não é ganhar, é levantar e recomeçar toda vez que se cai. E o senhor é o campeão disso. O senhor é o campeão disso. O senhor perdeu a eleição para o governo de Minas, para o governo de São Paulo em 82, levantou e recomeçou e não reclamou de perder. Ganhou em 86 e foi um grande constituinte. Perdeu em 89, no segundo turno, não contestou a eleição, cumprimentou o vencedor e tocou a vida para frente para conhecer o Brasil e criar o Instituto Lula. Perdeu em 94, reconheceu a derrota, cumprimentou o vencedor, homenageando a democracia, o Estado de Direito, a democracia, a renovação do poder, a sucessão por quem ganha e não por quem pretende ganhar. Na hora que o senhor ganhou em 2002, foi uma festa, que eu pude participar dela, graças a Deus. E, sem conhecer-me, deu-me a honra de convidar-me para ser ministro do turismo, de um assunto que eu não conhecia, mas aprendi depressa, porque eu fui professor há muitos anos, e professor tem que aprender tudo depressa. 4 anos depois, ele me levou para ser o ministro da coordenação política, onde eu encontrei aquela figura maravilhosa, que é o Alexandre Padilha, que passou a ser meu braço direito. Depois ele ganha em 2002, ganha em 2006, ganha em 2010, ganha em 2014, mas não deixaram ele ganhar em 2018. E depois ganha em 2022. Olha quantas vezes esse homem caiu, todas ele levantou e recomeçou e está aí, liderando o país, para nós sairmos dessa situação inconteste de belicosidade entre pessoas que têm coração. Uma vez eu me perguntei assim: o que é que move o presidente Lula? Que energia atômica que esse homem tem dentro de si para superar todas essas coisas? Gente, eu tenho 81 anos, tem 63 que eu trabalho. Eu conheço ele há 21 anos, mas eu nunca vi na minha vida uma pessoa não ter ressentimento. Parece que ele tem um espelho, vem a flecha, ela volta. Ele não perde tempo para reclamar de quem o denigre. Ele não toma conhecimento dos obstáculos que ele tem, mas ele tem uma peculiaridade, que a parábola do sábio, a parábola do pensador, quando foi questionado por um jovem o que é sabedoria, o pensador respondeu: sabedoria é reverenciar as pessoas. E é isso que ele faz 24 horas por dia, cuidar das pessoas,
olhar para as pessoas, conversar com as pessoas, entender as pessoas e amar o povo brasileiro. É isso que dá a ele essa força de cair e levantar e acreditar que vale a pena lutar pelo bem comum. Nesse contexto, como que eu não posso ficar emocionado de recebê-lo aqui com esse conjunto de ministros deste gabarito e amigos e deputados, autoridades, médicos, associações de pacientes, funcionários da empresa, membros do conselho, acionistas. Esta unidade aqui podia ter custado 200 milhões a menos. Se talvez a Anvisa tivesse mais 300 funcionários, nós não precisaríamos esperar 730 dias para ter a licença de um biosimilar. Mas eu tenho que defender aqui a Anvisa, presidente. Pedir ao senhor, pedir ao Haddad, falar com o Esther Weck, falar com o Padilha. A Anvisa precisa ser ajudada, ela é muito importante, ela tem um conteúdo de competência lá dentro incalculável. Eu nunca tinha ido à Anvisa, nunca. Fui uma vez agora, fui super bem recebido pela diretora Meiruzzi, que por sinal, ali ela, por sinal foi ex-aluna do Pitágoras, saiu lá do norte de Minas, deixa eu ver se minha memória não vai falhar aqui, Almenara, foi estudar no Colégio Pitágoras da Timbiras em Belo Horizonte, passou na Engenharia Química e na farmácia, fez doutorado e hoje é diretora da Anvisa. A Anvisa, presidente, é uma agência, ela não é um órgão do governo. Não é? E aquela conversa lá dos anos 90, final dos anos 90, quando eu era vice-governador e deputado, que nós tínhamos que privatizar tudo, porque o país não devia ser empresário, ele devia ser organizador e fiscalizador, e criou as agências, como se as agências, órgãos da sociedade, fossem criar as condições de fiscalizar tudo. As agências são fundamentais, porque agora elas têm que dizer se nós podemos ou não vender este ou aquele remédio. Chegar nesse momento aqui, presidente, foi igual subir uma montanha com pedregulho, carregando um peso nas costas. Quando a gente sobe a montanha, a gente só vê o céu, você não vê o horizonte. Nós estamos subindo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, vem a pandemia, a fábrica fica pronta, não sai a licença, aí a gente perde uma licença, tem que publicar que perdeu, para buscar outra nova licença na Anvisa, mas respeitando a Anvisa, nós nunca fomos lá para fazer lobby, para conseguir coisas que não fossem pela linha reta, mas na hora que nós chegamos lá em cima, a gente vê o horizonte. E hoje nós estamos vendo o horizonte. Hoje nós estamos com a fábrica inaugurada, ainda mais com a sua honrosa presença aqui de toda essa equipe, prontos para servir o Brasil. Eu quero terminar com 2 vivas. Viva o SUS e viva o Brasil. Eu vou afirmar aqui. Eu quero que você saiba o seguinte. Mãe a gente não escolhe porque a mãe cuida da gente e a gente nasce. Pai a gente também não escolhe. Irmão também a gente não escolhe. Irmão a gente tem o que a mãe da gente pôs no mundo. Agora, companheiro, a gente escolhe. Essa é uma coisa. Os amigos, a gente escolhe. E eu quero que você saiba que você é o... Eu quero que você saiba que você é, para mim, mais do que um irmão. Você é um companheiro daquele que eu me arrependo de só ter conhecido você depois dos 50 anos de idade. Se eu tivesse conhecido um pouquinho mais cedo, quem sabe eu aprendesse um pouquinho com a sua inteligência e pudesse ajudar a criar uma outra Bion.